Tudo bem, pessoal? Esse é mais um vídeo do nosso projeto Bíblia e nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos e hoje a gente vai ler do verso de número 12 até o verso de número 14 do capítulo de número 1. Diz assim o texto sagrado: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Algumas coisas valem ser destacadas nesses versos que nós acabamos de ler. Primeiro, no verso de número 12, aqui a gente tem eles voltando para Jerusalém, né, depois de Jesus ter sido assunto aos céus. Jesus fala para que eles esperem que o Espírito Santo irá descer sobre eles, e durante esse período eles voltam e se reúnem, né? Eles ali começam a se reunir e esperar pela descida e pelo cumprimento da promessa, de modo que era um período muito difícil para eles, era um tempo muito difícil para eles, né? Eles estavam agora sofrendo com a ausência do Senhor e com muitas dúvidas, com muitos pensamentos sobre o que iria acontecer no futuro e até mesmo com medo de sofrerem retaliações por serem discípulos de Jesus. Obviamente, eles estavam com medo. Isso é demonstrado, por exemplo, no Evangelho de João, quando eles estão todos reunidos, diz a Bíblia que eles estão todos trancados, e Jesus entra e Jesus fala para eles: a paz seja convosco, né? No sentido de que, dando a entender que eles estavam temerosos. Então, a paz alcance o coração de vocês. Então, muito provavelmente, eles estavam passando por um período de dificuldade, de temor, de medo, e eles vencem todas essas coisas através da oração, esperando em Deus, guardando o seu coração em Deus. Aqui, o detalhe é que eles voltam para Jerusalém, e como era sábado, dentro da perspectiva da lei, eles acreditavam que não podiam fazer uma caminhada maior do que 1 quilômetro aproximadamente. Então, era a distância que eles levavam para chegar a Jerusalém. Então, o autor registra isso, dando a entender que eles não, de alguma forma, não quiseram aí quebrar uma tradição já existente, no sentido de que ele fez questão de deixar registrado isso, de modo que ele diz que eles foram aí para Jerusalém, a distância de um sábado, e no verso de número 13 ele diz: quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior. Esse aposento superior, a gente não sabe se é o cenáculo onde Jesus reuniu eles da última vez, ou se é a casa de Maria, mãe de João Marcos, provavelmente, né? João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, Maria, que era uma das mulheres citadas no final desse texto, né? Que era uma seguidora de Jesus, ou se possivelmente era alguma outra casa. Mas o fato é que eles estavam reunidos em um lugar, né? E depois vem o nome dos 11 discípulos citando, né? E novamente a gente tem aí o nome de Simão, de João, de Tiago e André com proeminência dentre os restos, como a gente pode olhar, observar nos evangelhos. Aquele grupo que era mais íntimo de Jesus e que Jesus delegou a eles a autoridade de liderar os apóstolos, eles vêm com o nome na frente, e esses 12, com a exceção de Judas, tem o seu nome citado. Na verdade, agora 11, né? Judas não está mais entre o nome deles. E aí, o destaque final desse texto, depois dos apóstolos serem citados, né? A gente tem o verso número 14, encerrando esses 3 versos aí que a gente leu, 12, 13, 14, uma coisa que é interessante, que é destacada por João Calvino em seu comentário
que são duas coisas que são necessárias na oração, de extrema importância, que eles eram unânimes e eram perseverantes. Em algumas traduções, unidos e se dedicavam, né? Mas aí a ideia de unidade e perseverança. John Stott faz o comentário dos dois termos no seu comentário bíblico. Ele destaca o seguinte: primeiro, que esse unidos, ele fala que é uma palavra muito utilizada por Lucas. Lucas utiliza essa palavra unidos unanimemente 10 vezes, e fora Lucas no Novo Testamento, essa palavra só é utilizada uma vez. Então Lucas gosta dessa palavra porque ela não dá a entender que eles estavam apenas juntos, mas eles estavam unânimes, eles estavam em concordância, eles estavam unidos no mesmo propósito. É a mesma palavra que é utilizada por Atos 2,42, lá depois daqueles que creram, tinham tudo em comum, é essa a ideia, né? E também a ideia da perseverança. A ideia, John Stott comenta que a palavra ela tem um sentido de ocupação, daqueles que estavam ali, estavam ocupados, ou seja, estavam se dedicando efusivamente à oração. E isso é muito interessante, né, meus irmãos? Porque a gente vence esse tempo, as dificuldades, os medos em oração. Unidos em oração, perseverantes em oração, ocupados em oração. A oração é algo fantástico, é algo que de fato nos aproxima de Deus, nos traz ao coração de Deus, nos leva, melhor dizendo, ao coração de Deus. Mas é preciso que a gente também desenvolva isso como comunidade, como igreja de Jesus, como igreja local. Estarmos unânimes, ocupados em oração, orando, buscando ao Senhor e a sua face, buscando a sua misericórdia, buscando a sua graça. E aí o texto termina falando sobre, acrescentando mais alguns discípulos aos 12, né? Aqueles que de alguma forma seguiam Jesus há mais tempo, né? Aí as mulheres, né? As mulheres, provavelmente citando Maria Madalena, Joana, que era casada com um rapaz que era importante no palácio de Herodes, outras mulheres que seguiam o Senhor Jesus de perto. E aí cita Maria, mãe de Jesus, a própria mãe Maria, mãe de João Marcos, provavelmente dentro dessas mulheres, e também o detalhe final, os irmãos dele, que no ministério de Jesus eram incrédulos, né? Os irmãos lembram que eles não acreditavam e não seguiam Jesus. Provavelmente depois que Jesus morre e ressuscita, eles realmente se convertem e têm um encontro com o Senhor, e aí começam a segui-lo. E dentre os irmãos de Jesus, a gente vai destacar, né, Tiago, que vai se tornar um dos líderes influentes da vida da igreja, e Judas, que é o escritor da epístola de Judas, o meio irmão de Jesus, né? Então, por hoje a gente fica por aqui, e eu destaco mais uma vez a questão da oração, que a gente aprenda a se dedicar à oração, que a gente aprenda a estar ocupado em oração, que a gente aprenda a estar unido em oração, em concordância. A oração, ela é essencial não para mover a mão de Deus, mas para nos modificar, para transformar, para nos alimentar, para nos abençoar. Amém? Deus abençoe você. Espero ter de alguma forma acrescentado ao seu coração, edificado um pouco a sua vida através desse estudo da palavra do Senhor. Deus abençoe. Até o próximo.